Abra sua Bíblia aí em Mateus 17. Mateus capítulo 17. Deus está aqui, amém, igreja? Você crê que Deus está nesse lugar? E aonde Deus está, alguma coisa? Onde Deus está, alguma coisa? Diga, Deus está aqui. Diga, Deus está aqui. Aplaudir Jesus, gente. Mas Deus está aqui. Amém ou não? Amém. Quem mais? Tem mais alguém? Pastor, meu joelho estava meio ruim. Pastor, tem mais alguém? Deus está nesse lugar, igreja. O Espírito de Deus. Pastor, mas ninguém orou para curar o joelho. Aonde Deus está, alguma coisa? Onde está o Espírito de Deus, aí tem libertação. Ele tem liberdade de agir no nosso meio, amém? Mateus 17, vamos lá. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João e seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Mas tá bom aqui a pilha. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiser, façamos três tabernáculos, um para ti, outro para e um para. Gente, o que está acontecendo aqui? É uma coisa natural ou uma coisa sobrenatural? Jesus tinha quantos discípulos? Ele tinha 70, dos 70 ele tinha os gestores, os grupos de elite, 12, dos 12 ele tinha ainda os 3, amém? E dos 3 ele falou, vem cá que eu quero mostrar uma coisa para vocês. O que você quer mostrar para nós, Jesus? Eu vou mostrar umas coisas para vocês. Aí lá no monte, só estava os 3. Uma coisa íntima, intimidade. Só uma pergunta, não é a mensagem. Se você estivesse num grupo assim, e nós estamos, de discípulos de Jesus, quem é discípulo de Jesus? Amém. Será que você estaria entre os 3? Amém. Tem um. Subiu, aleluia, amém. Amém. Jesus pode levar ele, leva ele. Vamos lá, amém ou não? Amém. Vamos se esforçar para ser um dos 3, amém. Um dos 12, amém. Aleluia. E aí Jesus falou assim, vou mostrar para vocês quem eu sou. O rosto dele resplandeceu como sol. A face dele, como de fato ele o é. Ele mostrou para os 3. Os 3 viram a plenitude de quem era Jesus. Entenderam a beleza da sua santidade. Assim como ele é na eternidade, os 3 viram. Os 3 ficaram impactados. Imagina só agora que foi a aparição de Jesus com o rosto da eternidade, que a Bíblia diz que ele é o sol da justiça. As suas vestes brancas resplandecendo, igual João viu em Apocalipse, as vestes brancas, meu Deus, isso foi impactante, sim ou não, gente? Sim. Os 3 ficou ali travado, meu Deus do céu, que isso? Aí apareceu mais 2 camaradas lá, quem foi o nome dos 2? Moisés representando a lei, e Elias representando os profetas. Muito bem, o Pedro tomou a palavra. Deus ama a gente para frente. Amém. Diga, eu sou para frente. Tem linha de frente aqui ou não? Amém. Cadê os linhas de frente? Amém. Isso aí, Deus ama a gente linha de frente. Amém. Aí Pedro tomou a voz e falou assim, ó, Jesus, vou fazer 3 tabernáculos. Um para o Senhor, outro para Moisés. Aí, olha só, versículo de número 5,
É o 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saía uma que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Glória a Deus. Uma nuvem poderosa veio, apareceu uma voz ali, eles ouviram uma voz: esse é o meu filho amado. Não é para ouvir nem a lei e nem os profetas, é para ouvir quem, gente? Jesus. Jesus ele é a plenitude de tudo. Na igreja, o centro de tudo não é uma regra e nem uma inspiração. O centro não sou eu e nem você. O centro quem é? Escutai. É para escutar Jesus, amém? É Cristo Jesus que nós devemos ouvir. Ah, mas a moda, a cultura estão falando, não interessa, nem A nem B, é para ouvir quem? Jesus Cristo. Amém? Tinha o Moisés da lei tradicional, e tinha o Elias, inspiração, nenhum, nem outro, é para ouvir quem? Jesus. Nós estamos num mundo de muitas vozes, sim ou não? Muitas vozes, é para ouvir quem? E Jesus está lá com o rosto transfigurado, resplandecendo, versículo de número 6, e os discípulos ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto, e tiveram grande medo ou temor, verso de número 7, e aproximando-se Jesus, tocou-lhes, e disse: levantai-vos, e não tenhais medo, verso 8, e erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente quem, gente? Eu amo esse texto. Quando uma pessoa tem uma experiência com Deus, ela não enxerga mais nada na frente dela, ela só enxerga Jesus de Nazaré. É só Jesus de Nazaré. As lutas continuam, as guerras continuam, os problemas continuam, mas ela, quando se levanta, quando ela recebe o toque, versículo 7, volta, 7, foi para o 9, versículo 7, isso, aproximou-se Jesus, tocou-lhes, e disse: levantai-vos, não tenhais medo. Jesus tocou e deu uma voz: levanta, acabou, não tenham medo, eu estou aqui, eu sou o suficiente, eu sou o suficiente. Enfrentamos algumas lutas, e Deus está querendo revelar que em todas as lutas Ele é o suficiente. Repete comigo: Jesus é o suficiente. Jesus é suficiente para o pai, para o filho órfão. Jesus é suficiente para o marido com problemas sérios no casamento. Jesus é suficiente para a esposa que tem problemas sérios. Jesus é suficiente para o órfão e para a viúva. Jesus é o suficiente. Eles não enxergaram mais nada, eles só viram quem? Escute-o. Estamos num mundo não só de muitas vozes, mas também de muitas coisas para serem vistas, sim ou não, gente? Vemos muitas coisas, mas sobre todas as coisas, Jesus é o suficiente. Quando é que eu entendo que Jesus é o suficiente, pastor? Quando eu tenho um encontro genuíno com Ele. Quando eu recebo o toque dEle na minha vida, quando eu ouço a sua voz, Ele se torna suficiente. Amém? Fala para a pessoa que está perto: Jesus é o suficiente. O Senhor é meu pastor e nada, Ele é o suficiente. Está vindo um leão, Ele é o meu pastor. Está vindo um urso, Ele é o meu pastor. Ele é o suficiente para Daniel na Babilônia. Ele é o suficiente para José dentro do Egito.
Ele é o suficiente para Davi, dentro de uma caverna, sendo perseguida pelo rei de Israel, Saul. Ele é o suficiente. Ah, Deus, nos ajuda. Versículo de número 9, verso 9. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os... Muito bem, Jesus vai falar para eles: olha, então vocês não contam isso para ninguém, vocês vão escandalizar muita gente, guarda para você, até que eu venha morrer e ressuscitar. Verso de número 10, eu quero chegar nessa mensagem aqui, essa é a mensagem que eu quero te entregar hoje. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é necessário, é mister, é importante que Elias venha? Olhe para mim. Havia uma profecia, só para sintonizar, que iria vir o Messias, que ia morrer e ressuscitar. Mas a profecia dizia que antes do Elias, tinha que vir, antes de Jesus, o Messias, tinha que vir Elias. Tinha que vir Elias, antes do Messias. Agora, fica vendo. Jesus se revelou, mostrando a face dele, quem ele é. Eu sou a estrela da manhã, eu sou o sol da justiça. Jesus mostrou para eles quem eles eram, amém? Amém? Eles tiveram um encontro poderoso com Deus? Sim. Não, sim ou não, gente? Sim. Um encontro genuíno, sim ou não? Sim. Deixa Deus ministrar no seu coração. É indiscutível o encontro que eles tiveram aqui em Mateus 17, um encontro poderoso. Jesus transfigurado, o monte da transfiguração. Muito bem. Quando Jesus falou o seguinte: gente, não conta para ninguém, só conta quando eu ressuscito, porque eu sou o Messias. Faz sentido? Olha a pergunta deles. Mas você tem que entender o seguinte, que estão falando aí, que tem que vir quem primeiro? Ou seja, se tem que vir Elias primeiro, então você não é o Messias. Ai, meu Deus do céu. Olhe para mim, gente. É de nossa responsabilidade segurar a visitação de Deus na nossa vida. Deus visitou Jacó, lembra? Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo e não deixou subir. Não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E me dá minha bênção para depois subir. Me dá. Amém, amém. Amém. Cadê o pandeiro? Cadê o pandeiro? Meu Deus. E aí, escuta só. O anjo visitou Jacó, mas quem segurou o anjo? Jacó. Deus visita você e você tem que segurar a visitação de Deus. Deus vai aparecer aqui hoje. Deus já está aparecendo aqui. Deus já está caminhando aqui. Porém, você tem que segurar a visitação dele. Olha só, Jesus apareceu para os três. Eles ouviram uma voz de uma nuvem, que ele era o Messias. Qual foi a pergunta que os três fizeram? Então, eu estou achando estranho isso aí, viu? Porque primeiro tem que vir quem? A resposta de Jesus é chocante. Verso 11. Jesus respondendo disse: em verdade, Elias virá primeiro e essa tradução não é legal, sabia? Tem outra tradução aí, crente? Pega a outra tradução aí, a pastora Gisele com a tradução dela. Tem bastante aí, ó. Tem outra? Aleluia.
Vai qualquer uma mesmo. Essas traduções faz confusão na minha cabeça. Pode ser essa. Para aí essa da NVT, eu nem sei qual que é essa, mas tá tudo bem. É Bíblia, né? É Bíblia? Então já era. Eu creio até na fitinha vermelha da Bíblia. Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará o que, gente? Verso 12. Eu, porém, lhe digo, Elias o que, gente? Oh, Jeová! Ele estava esperando quem vir primeiro? E Jesus falou, verdade, o Elias... Não, o Elias virá. Só que deixa eu te contar uma coisa. O Elias já? Já? E passou aqui? E nós não viu. É nossa cara isso aqui, gente. A gente está esperando uma coisa que talvez já aconteceu, ou já está, e você está falando assim, Deus, e quando é que vai acontecer? E a que hora? E Deus está falando assim, como é que a pastor Zé fala mesmo? Sorry. Já está, já é. O duro é a gente ouvir, sabe o quê? Já foi. Já foi? Os caras estavam, ele está falando aqui, dos 70 tinha 12, dos 12 tinha quantos? E ele apareceu para os 3, se revelou num toque sobrenatural, e os 3 falaram, mas nós estamos esperando Elias. Ele quer enganar a gente, ele está achando que ele é o Messias. Não, a gente vai esperar o Elias. E eles falam assim, é verdade, vocês estão certos. Tem que esperar o Elias. Só que deixa eu te falar um negócio. O Elias já passou. Você está esperando uma oportunidade que Deus já deu. Você está esperando que Deus fale uma coisa que Ele já falou. Você está esperando Deus fazer uma coisa que Ele já fez. E nós estamos esperando Elias. E aí eu quero trazer para você o seguinte. Perdeu Elias é ruim. Mas se você não entender que você perdeu a visitação do Elias, você vai perder a visitação do Messias. Porque agora quem está falando com eles? E pela ordem, quem vem primeiro? Só que o Elias já? Se ele não entender que ele já perdeu, a ficha não cai em si, e ele não acessa o aqui e o agora. É de uma insatisfação tão grande, e a gente talvez entra num ciclo tão forte, de que nada está bom, porque a gente idealizou um Jesus. A gente idealizou uma vida. Eles idealizaram um Elias que fazia descer fogo do céu, ressuscitava os mortos, parava a chuva ou fazia a chuva descer, que Elias era assim. Aí veio João Batista comendo gafanhoto e mel, rumando treta com todo mundo. Quantos milagres João Batista fez? Quantos milagres João Batista fez? Quantos? Nenhum. Fala para o vizinho, fala assim, o Elias foi uma decepção. Você concorda que o Elias que eles esperavam, não foi o que veio? Então Deus decepcionou eles, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Porque eles estavam esperando o Elias que fazia fogo descer. Aí esse Elias não faz fogo descer. Muito pelo contrário, ele mergulha o povo na água. Eles estavam esperando um Elias que profetizasse coisa boa. E o que veio foi João Batista, falando o quê? Raça? Oh meu Deus do céu, não é possível, não é não. Não, o que eu estou esperando não é esse. Aí olha só, os judeus estão esperando até hoje quem? Porque eles estão esperando um Messias no molde deles. Qual é o Messias que eles estão esperando? Um Messias que seja parecido com Davi, um líder de guerra.
Aí vem Jesus e decepciona eles. Porque a última coisa que Jesus vai fazer é pegar uma espada que corta. Ele até pega uma espada, mas não é a que corta, é a que edifica. Aí vem Jesus, o Messias, que não vem na roupagem estética, que eles estavam esperando. Eles esperavam um homem como Davi, guerreiro, de guerra. Vem Jesus, montado num jumento. Não, é decepcionante demais. Mas ele vai pegar a espada e vai sentar o rei em todo mundo. Não, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, quando alguém bater do lado direito, vocês mata? Não, dá o lado esquerdo. Da mão? Não, do rosto. Não acredito, não. Está de brincadeira. Não pode ser esse. Então Elias decepcionou eles, sim ou não, gente? Jesus decepcionou eles, sim ou não, gente? E eu fiquei pensando, Deus falou isso comigo. Talvez você esteja decepcionado com Deus. Porque não veio na estética que você pensou. Aí eu vou falar para você que o que você está pedindo a Deus, Ele já fez, já deu, já chegou. E você está falando, é possível. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento. E talvez a gente está cego. A gente não está conseguindo enxergar, porque a gente está desenhando numa expectativa de uma coisa. E aquilo que eu estou desenhando, sempre vai me decepcionar. Quem está entendendo, gente? Olha só, Samuel vai ungir o futuro rei de Israel. Quando chega Eliabe, forte, bonito, cabelão, tal, ele falou, uau, é esse aí? E Deus falou assim, não é. É claro que não é. Por quê? Porque eu não vejo como homem, o homem vê o que é Então a gente vê o que é aparente sempre. Eu vou ler de novo. Eu, porém, lhes digo, Elias mas não, e preferiram, da mesma forma farão também com o Filho do Homem. Sabe o que a gente está fazendo com os Elias? Maltratando. Quando a gente deveria o quê? Honrar. Honrar o quê, pastor? A oportunidade de Deus na nossa vida. E ao invés de honrar a oportunidade, a gente maltrata. Por quê? Nunca vai vir na estética desejada. Mas ele prometeu que o Senhor é o meu pastor. E aí ele está me enviando socorro, mas não do jeito que eu pensava. Da forma que eu desenhei. Como eu queria. E aí eu estou perdendo muitas oportunidades. E eu estou maltratando os Elias. Quando eu maltrato os Elias, eu corro sérios riscos de perder o Messias. Eu quero que você pare agora e pense no passado. Qual foi o Elias que você desprezou e maltratou? Se você não achar um Elias que você maltratou e pisou, deixa Deus ministrar no seu coração. Você vai perder o Messias. Porque se você não gerar arrependimento, se você não se lembrar de onde você caiu, você não resgata o primeiro amor. Se não gerar consciência de onde passou o Elias e eu não vi, eu não vou conseguir acessar, porque primeiro vem Elias, primeiro vem oportunidades menores, e eu preciso me atentar a essas oportunidades que o Senhor tem me dado, para que eu possa compreender aquilo que há de vir. Glória a Deus, irmãos.
Meu Deus do céu, tem pessoas que já estão no segundo casamento, e se ele não prestar atenção, que passou o Elias, vai para o terceiro, vai para o quarto, vai para o quinto, vai para o sexto, isso não tem fim. Se você não prestar atenção que na sua vida profissional já passou o Elias, você vai continuar maltratando as oportunidades de Deus na sua vida. Se você não prestar atenção que você maltratou Elias na criação dos seus filhos, você vai perder o Messias. Se você não prestar atenção e ver que na sua saúde você está deixando passar o Elias, lá na frente, quando você ficar mais velho, você vai fazer o Messias sofrer. Então são vários Elias de Deus na nossa vida, que nunca vem na roupagem que a gente imaginou, nunca vem como a gente queria, mas sempre virá. Aleluia, igreja. Meu Deus do céu, que o Espírito de Deus possa falar no seu coração e gerar um momento onde você consiga fazer uma reflexão. Eu me lembro, assim, de verdade, escuta bem, deixa Deus falar com você. Quando você perde uma oportunidade, isso é conversa de crente. O crente gosta dessa conversa. Quando ele perde uma oportunidade de Deus, o que 99% dos crentes fala? Fala o quê? Nossa, fiz tal coisa, mas olha, deu errado, porque não era para ser. Porque não era de Deus. Quem já ouviu isso? Sim ou não, gente? Porque quando é de Deus, dá tudo certo. Quem já ouviu isso? Fala para mim, irmão, o que já deu certo? O que deu certo na vida do Zé? O Zé do Egito. Não, fala o que deu certo na vida daquele cara. O que deu certo na vida do Daniel? Pegaram ele, prenderam ele, amarraram ele, levaram para a Babilônia. O que deu certo na vida dele? Nada, irmão. Nada. Esteticamente, não deu nada certo. Aí eu vou falar, mas é o Velho Testamento. Tá bom, vamos falar do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, lê a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. O que deu certo na vida daquele homem? Eu fui pregar em tal canto. E aí? E tacaram pedra. E o que você fez? Edifiquei uma igreja. E aí? Aí me escorraçaram. E aí? Eu fui para outro lugar. E lá? Me apedrejaram. Não. Graças a Deus não foi pedra. Foi açoite. Ai, que bênção, açoite. E no outro? Aí chegou uma hora que eu falei assim, ó, eu vou para tal cidade. Como vai ser lá? É Deus que vai me revelar as aflições que eu vou ter naquele canto. A última coisa que o Paulo está falando é que uma coisa de Deus é aquela que dá tudo certo. Mas a certeza é que embora as coisas não dê certo, Deus não vai deixar faltar nada. Vocês estão comigo aqui ou não? Amém, igreja? Não vai faltar nada. Aí, essa fala do crente, porque quando é de Deus dá certo, a gente não acha respaldo bíblico, porque com os caras, o que deu certo na vida do Jeremias? Deus chamou ele para ser profeta. Bom, Jeremias só rodou na vida. Chegou uma hora que o Jeremias falou assim, Deus, eu estou desanimado, e eu vou falar uma coisa, eu estou achando que você me iludiu. Depois você lê lá, Jeremias 22, ele entra no, Deus, o Senhor me iludiu, e eu estou arrependido de ter nascido. O cara entrou no completo. O que deu certo na vida do Davi? Ele foi perseguido até dizer chega. Mas Deus garantiu que na vida dele nada ia e nada faltou. Embora tudo pareça que tenha dado. Amém, igreja? A estética pode comprometer o propósito. Eu, porém, lhe digo, Elias já? E eles tinham recebido uma visitação de Deus poderosa aqui, sim ou não? Mesmo assim, eles estavam esperando vir quem? Pastor, então como é que é? Se você não entender que você deixou oportunidades passar, tive a oportunidade de ser um grande empresário. E aí? Deu tudo errado e eu não tive cabeça.
e humildade para ouvir a voz de Deus, e nem força para persistir. Coração ensinável para entender e aprender com quem estava na minha frente. E aí, eu tive que dar um passo atrás. É difícil ouvir isso. Sim ou não, gente? É raro. É raríssimo. Passou Elias. Pronto, agora que você viu que passou, você viu que passou Elias? Vi. Pronto. Fica firme, porque o Messias está chegando. É natural a gente deixar o Elias passar. O que você não pode é deixar o Messias passar. Só que só segura o Messias quem entendeu que perdeu o Elias. Volta atrás. Que oportunidade de Deus na sua vida você perdeu. Porque não veio do jeito que você queria. E eu já te adianto, nunca virá. Vão derrubar o gigante Golias. Aí Deus pega um projeto de anão. Davi, baixinho, pequenininho. Mas é isso aí. Ninguém deu crédito, nem o inimigo. Até o inimigo tirou sarro. Porque Deus de novo está fazendo tudo diferente. Que o Espírito de Deus hoje possa te abrir os olhos para você entender que Elias você perdeu lá atrás. Para que abrindo os seus olhos, você não diga mais, deu errado, mas é porque não era de Deus. Talvez não seja mesmo. Talvez não seja mesmo. Talvez faltou você abrir seus olhos, de perceber que era uma oportunidade de você pular fora, vazar daquilo, entrar naquilo, acessar aquilo. Acessa isso hoje em nome de Jesus. Pastor, eu não consigo ver que eu perdi nada assim não, pastor. Escuta o que eu estou falando. Se você tiver mais de 18 anos, se você tiver mais de 20 anos, se você tiver de 20 anos, você já perdeu pelo menos um Elias. Um Elias já perdeu. Pastor, eu tenho 30, você já perdeu uns 3 Elias. Certeza. Certeza, perdeu uns 3 Elias. Pastor, eu estou com 60. É sério, gente. A cada ciclo de 7 anos na nossa vida, Deus te dá uma oportunidade de você resetar e transformar tudo. A cada 7 anos. É bíblico isso. A cada 7 anos, Deus abre um ciclo para você renovar e entrar num portal de Deus. Mas toda vez que abre, você não está pronto, você não está preparado, e você fala, não é de Deus, porque se fosse, e joga daqui, joga de lá, conta uma história, inventa um troço, fala isso, complica, e vai tanta coisa, e passa. E a vida não muda. Eles estavam esperando quem, gente? O que você está esperando? Eu tenho a impressão que já veio. A pandemia, ela é um sinal de Deus na terra, isso é unânime. Biblicamente falando, de forma escatológica, que a pandemia resetou tudo na terra. Foi tudo resetado. Fique atento, porque as oportunidades estão todas abertas. Há um portal de Deus aberto no céu. Para você se tornar um empresário, se tornar um ministro, daquilo que Deus tem para a tua vida, para aquilo que Deus tem para a tua vida. Abriu um Kairos, abriu uma janela, não deixa o Elias passar, em nome de Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Reconheça onde foi que você não reconheceu o agir de Deus, porque não estava do jeito que você pensou. Entra para dentro e fala, Deus, foi naquele lugar que eu deveria ter saído, que
que eu deveria ter entrado, que eu deveria ter posto, que eu deveria ter multiplicado, que eu deveria ter feito, não, foi naquele ambiente. Em nome de Jesus, deixa a ficha cair aí dentro. E quando alguém te perguntar, você vai dizer: eu perdi. Mas eu perdi. Quem reconhece a derrota uma vez, não perde nunca mais. Não perde nunca mais. Tem gente que nunca reconheceu uma derrota, mas também nunca ganhou, nunca venceu. Sempre contou uma história. E sabe qual é o convite de Deus para nós? Arrependei-vos, porque eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear. Oh Deus, então em nome de Jesus, existem algumas áreas da minha vida que passou, eu não vi. O que aconteceu? O que eu estava fazendo? Você estava frio, você estava fraco, você estava em tanta coisa, mas que em nome de Jesus, o Senhor hoje abre há uma janela aberta do céu aqui. Há uma janela do céu aberta nesse ambiente. Esse ambiente é profético. Esse ambiente aqui é profético para dar destino, para mover, para quebrar, para plantar. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, acessa esse lugar, entra nesse lugar. Você perdeu alguns Elias, pastor Deus, você já perdeu alguns Elias na sua vida? Com certeza eu já perdi, há 7 anos atrás, Deus falou claramente comigo, é para começar a igreja, família e reino. E aí pastor, Deus falou comigo, Deus deu um sonho para Morgana, Deus falou tantas formas, e eu, meu Deus do céu, e aí pastor, queridos, presta atenção, eu estava tão covarde, mas tão covarde, que nem para Morgana eu contei. Quando ela teve 3 sonhos, ela falou, eu falei assim, e Deus falou assim, fala para ela. Eu falei, eu não, vai que ela quer ir, eu vou ficar aqui. Pega ele. Pegou pelo pé. E aí pastor, eu contei para Morgana 2 anos depois, e ela ficou revoltada. Ela falou, eu não acredito. Eu falei, e agora? Eu falei, agora nós vai dar uma sofridinha. Mas nós já volta. Deus vai abrir uma outra oportunidade. Ele abriu. E aí, como é que foi, pastor? Foi luto 5 anos para antes de abrir. Foi uma guerra muito grande, difícil. Mas para todo mundo eu falava a mesma coisa. Eu perdi um Elias, mas eu não vou perder 2. Quando Deus falou conosco para começarmos a igreja, família e reino, numa situação infinitamente mais difícil, a Morgana olhou para mim e falou assim, amor, você não teve coragem lá atrás, estava mais fácil, e agora? Eu falei, mas agora eu cresci e deixei de ser covarde. Nós vamos. E Deus vai honrar. Se você não deixar essa ficha cair aí dentro de você, você nem vai perceber o que Deus já abriu o portal na sua vida. Quantas vezes Ele já abriu. Você nem vai perceber. Você só vai achar que a vida para você foi difícil mesmo. Vamos ficar de pé.